nome é Maiara, eu tenho 25 anos, estou no 8º semestre de psicologia. Então, desde pequenininha, minha mãe fala que eu sempre fui muito ansiosa, realmente é verdade. Só que eu resolvi procurar mesmo uma ajuda para ter certeza que isso estava me atrapalhando, depois mesmo que eu entrei na faculdade. Que eu fui procurar um nutrólogo, que eu tinha um problema de emagrecimento, e consequentemente ele era um psiquiatra. E aí eu até, no questionário, eu falei que ele citou que realmente em casa de ferreiro o espeto é de pau. Realmente é verdade. A gente que lida, como estudante de psicologia, a gente lida diretamente com ansiedade. Mas você vê essa coisa na teoria, vivenciar na prática é totalmente diferente. Então, a partir daí que eu pude perceber mesmo os meus atos que me levavam a essas crises, esses fatores, para identificar mesmo que eu estava lidando com a ansiedade de forma direta. Meu nome é João Gabriel, tenho 19 anos. Atualmente eu trabalho como estagiário de marketing. Também sou estudante de publicidade e propaganda aqui na Unify mesmo, estou no primeiro ano, segundo semestre. Eu fui diagnosticado nesse ano, porém eu fiz sessões com psicólogos e psiquiatras desde os 7, 10 anos de idade, eu faço desde muito pequeno. E porque achavam que a minha quietude era estranha. Primeiro então acabou que isso foi uma coisa que minha mãe estranhou e ela acabou não identificando como ansiedade. Quando eu passei a notar um pouco o quanto me atrapalhava, eu tentei fazer ações que fizessem com que eu mudasse um pouco, de tentar evitar ser tão ansiosa, porque muitas vezes assim, eu ia sair e eu ficava uma semana planejando a roupa que eu ia, sabe? Aí chegava no dia eu não queria ir com aquela roupa. E aí eu me estressava, não queria ir mais, sabe? São fatores assim, por exemplo, quando eu tinha uma prova, alguma coisa, eu já cheguei a ficar dias sem dormir, direto, preocupada. Então, começou a afetar mesmo, de forma direta, a minha vida, tanto acadêmica quanto pessoal. Então, eu passei a perceber mais isso e tentar mudar de alguma forma. As crises e os surtos de ansiedade, ataque de pânico que eu comecei a ter foi só no ano passado. Porque final de ensino médio, vida de draminha, clichê de pré-adolescente, eu tinha muita baixa autoestima, a falta de confiança. E no ano passado foi quando eu comecei a namorar, tive meu primeiro relacionamento e aí a insegurança triplicou. Medo de não ser o suficiente, para minha família também, porque o primeiro relacionamento agravou toda a situação que eu já vivia. Então o clima ficou muito mais pesado, então eu não era o suficiente para ninguém, nem para o meu namorado, nem para minha família, que já não gostava disso. Às vezes falta compreensão das pessoas. Às vezes as pessoas pensam, é preguiça, ela não quer fazer, ou é bobeira, você não vale ficar assim, ou ficou noite acordada para chamar atenção. Não é para chamar atenção. É realmente algo que a gente não consegue controlar, é involuntário. Desde criança eu fui uma criança muito amorosa, eu tinha muito amor. Eu fui negando esse carinho que eu tinha, porque as pessoas não me entendiam. Quando eu falava que eu precisava de um tempo para pensar, que as pessoas estavam falando de alto demais, mesmo falando do normal, para mim era alto demais, e as pessoas não entendiam. Então eu fui taxado como estranho, louco, dramático. Então, por diversas vezes, várias situações que, no caso, os pais interpretariam de uma criança, que é algo grave, para mim era só drama, era só birra. É muito difícil você reconhecer, eu estou sofrendo disso e eu preciso de ajuda. Toda aquela pressão era sufocante. Então a gente acabava que meio que a vida não importava mais, eu só queria ficar quieto no meu canto. O que acabou sendo mais prejudicial ainda. Porque a minha ansiedade, no caso, eu sinto ela se manifestando na forma de vários pensamentos que são como se fosse uma substância corrosiva. Quanto mais quieto eu fico, mais aquilo me corrói por dentro e é tipo uma implosão. Quanto mais quieto eu fico, mais eu estou me destruindo. A ansiedade patológica, o medo patológico, né, que é o transtorno, de certa forma não passa, né? A pessoa fica o tempo todo, né, com aquele sentimento, com aquele incômodo, né, com aquela sensação ruim, né, incomoda muito, é desconfortável.
É um sentimento que, diante de muitas vezes estímulos normais, a pessoa reage de uma forma, como eu disse, muito intensa, né? De uma forma exagerada, né? E ela, na verdade, assim, isso não passa. O tempo é um tempo mais longo, né? Praticamente o tempo todo. É quase que intermitente. A pessoa fica o tempo todo com essa tensão, né? Com esse incômodo, né? Com alguma coisa que o tempo todo, né? Vai fazendo com que ela não se sinta à vontade, com que ela não consiga realizar muitas vezes as coisas da vida diária. Hoje eu aprendi a me controlar melhor. Eu percebo que eu estou ansiosa, eu paro, penso, respiro. Não é assim. Dá para organizar as coisas, dá para tentar ser mais calma. Confesso que às vezes nem sempre funciona. Às vezes você quer resolver tudo naquela hora, pronto, acabou. Mas às vezes não. Às vezes dá certo, sabe? Vamos organizar uma coisa de cada vez. Às vezes eu pego um caderninho e anoto. Hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Pronto, acabou. Aí eu vou riscando, de acordo com as tarefas cumpridas, eu vou riscando, para que isso não, sabe, fique impedindo, assim, toda hora eu ficar pensando naquilo. A ansiedade é a mesma todos os dias. Qualquer tipo de dualidade, de qualquer possibilidade que você tem, se eu tenho mais de uma possibilidade, já me dá dor de cabeça, fico ansioso, eu começo a suar, eu fico inquieto. Eu não fico hiperativo, mas minha mão está sempre se mexendo, meus olhos estão sempre se movimentando, eu não consigo ficar focado. Essa professora preparou o seminário e eu cheguei a ficar dias sem dormir, direto. Aí no dia do seminário mesmo, eu não consegui parar um minuto. Cheguei da faculdade, fiquei estudando, aí 6 horas da manhã eu comecei a arrumar para ir trabalhar, fui direto, cheguei na hora do meu almoço, fiquei estudando novamente, e chegou na hora assim, eu percebi que eu não me doei metade do que eu podia, sabe? Isso é um sentimento de fracasso. Passei tanto tempo estudando, sabe? Ansiosa por aquilo e eu acabei ficando nervosa e acabei me perdendo. No ano passado, quando eu comecei a ter as crises mais fortes, teve uma época que eu comecei já falava bastante, na sala eu era meio que a pessoa que sempre tinha um comentário pontual para soltar. E eu não soltava, ninguém ouvia mais minha voz. Aí todo mundo começou a ficar em cima. O que está acontecendo, João? Você está bem? Você quer ajuda? Não sei o que, você quer conversar? E eu falava não. Se eu estou estressada, muito nervosa, eu prefiro ficar isolada no meu canto, para não acabar descontando nas pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, de certa forma, sim. Os amigos chamavam, vamos lá fora, vamos fazer isso. Eu falava, não, eu vou ficar aqui quietinha, sabe? Então, eu acabava me isolando como uma forma mesmo de evitar, né, alguma reação. Ficava introvertido no meu quarto e passava mais de 18 horas lendo. Porque esse era a minha única terapia, era ler e desenhar, e escrever. Escrevia as minhas histórias, eu me fechava, fiquei totalmente recluso por um tempo e eu não conversava. Você está sozinho a sua vida inteira, você não tem amigos, você não conversa com ninguém, até que você percebe que você é responsável por aquilo. Você está criando sua própria jaula. É um âmbito mental, é tudo psicológico. Não é desmerecer, não é diminuir, não é amenizar esse fato. É forte, é pesado, é uma coisa muito difícil, porém é uma coisa que a gente cria. É muito comum a gente ver nessas pessoas uma certa irritabilidade um pouco maior, né? De modo geral, essas pessoas estão sempre um pouco mais cansadas. A fadiga é uma coisa muito comum nas pessoas mais ansiosas, elas sempre estão um pouco mais cansadas. Tudo é muito difícil, tudo é muito pesado, tudo é um pouco mais complicado, né? De modo geral, existem distúrbios aí de sono muito frequentes, as pessoas deixam ou elas passam a comer mais, ou elas passam a comer menos. E do ponto de vista psicológico, existe sempre um incômodo. Essas pessoas estão sempre muito mais tensas, né? Elas estão sempre muito mais incomodadas, elas não relaxam, né? Elas sempre estão muito mais agitadas, existe aí uma hiperatividade, talvez, uma coisa nessa necessidade de querer resolver, às vezes, as coisas um pouco mais rapidamente. Geralmente, quem sofre de ansiedade procura algum ponto de escape, né?
Meu ponto de escape muitas vezes é a comida, por isso que eu procurei um tratamento justamente por isso. Não estava enfrentando uma coisa abstrata, não era uma coisa que só eu sentia sozinho. Agora tinha nome, eu podia enfrentar aquilo e falar assim, eu tenho ansiedade, e eu pude separar, porque o que eu achava que era ansiedade é esse conceito romantizado que as pessoas têm. Ai não, eu sou uma pessoa ansiosa, Ansiedade, finalmente eu entendi que o que eu sentia era ansiedade. Quando eu era criança eu era mais tolerável, porque tudo parecia uma brincadeira. Era a tia que eu ia ver 1, 2 vezes por semana, que eu passava lá brincando, pegava uns brinquedos. Só que com o passo do tempo, você acaba percebendo que aquilo não é uma brincadeira, que estão te colocando sobre um tratamento. E como ninguém me avisou disso, foi um choque quando eu descobri por conta própria. Estavam me enfiando, estavam me taxando como doente. Hoje em dia eu aceito isso, mas foi um choque. E então eu passei por vários episódios, vários períodos em que eu fazia tratamento. Acho que o período mais longo foram 3 anos de tratamento contínuo. E nesse ano eu comecei a tomar o medicamento, porque foi quando eu finalmente fui diagnosticado. De fato me deram, você é uma pessoa deprimida e você tem ansiedade. Comecei a tomar medicação, a fluoxetina, e eu percebi que teve grande melhora, ajuda muito, até quando eu não tomo, porque como eu não sou daqui, então eu faço tratamento com médico fora. E às vezes a minha mãe que pega remédio, acaba andando, tem dias que eu chego a ficar sem. E eu vejo a falta que faz. Posso ficar dependente, principalmente eu como estudante de psicologia, de um remédio, de uma medicação a vida inteira, porque eu sou muito nova. Então, se tem mudanças na minha vida que só depende de mim. Por isso, até o próprio psiquiatra recomendou procurar uma psicóloga, porque o remédio de imediato vai tratar aquele sintoma, mas não vai tratar de onde está vindo o sintoma. É necessário que eu saiba de onde está vindo para, a partir de então, que ele não ocorra mais. Então, a psicoterapia, né, ela é necessária, né? Ela precisa estar presente nesses transtornos todos, né? Claro que a medicação, em alguns casos, ela é importante, né? Quando que ela é importante? Ela é importante quando esses transtornos, o transtorno de ansiedade no caso, ele acaba sendo um transtorno maior, né? E que os prejuízos na vida das pessoas são prejuízos maiores. As pessoas não conseguem mais trabalhar, as pessoas não conseguem mais ter uma vida social normal, né? Elas não conseguem mais se relacionar de uma forma equilibrada, né? Começa a atrapalhar todos os contextos da vida da pessoa. Então, a medicação, neste caso, ela é importante, né, que acompanhe o tratamento psicológico, né? E que o paciente possa, enquanto ele está naquele momento maior de crise, a situação está um pouco mais pior, né? O paciente está se sentindo muito mal, né? Até que ele possa conseguir se estabilizar um pouco, a medicação ajuda, né? E ele possa dar continuidade com o tratamento psicológico, né? O transtorno de ansiedade, ele pode ser, muitas vezes ele acaba vindo, né, de algumas dificuldades na infância e na adolescência, né? Vamos dizer assim, a ansiedade mais conhecida da infância e da adolescência seria a ansiedade da separação. Fazer esses lutos que a gente chama da adolescência, né? Fazer essa passagem, né, da infância para a vida adulta, né, que é a adolescência. Essa passagem traz muita ansiedade, né? Traz esses lutos, esses medos do quê? Do desconhecido, de coisas que a gente ainda não viveu, de coisas que a gente não passou, né? Coisas reais, mas isso pode realmente ser amplificado por situações às vezes mais difíceis. Uma estudante que não quis se identificar contou como é viver com a ansiedade e como os transtornos causaram grandes prejuízos em sua vida.
O medo de se relacionar e realizar atividades simples do dia a dia a impedem de viver tranquilo e sonhar com um futuro próspero. Por conta das crises e do racismo enfrentado por parte da ex-patroa, a jovem perdeu seu emprego. E agora, por ter muito tempo livre, os pensamentos pessimistas dominam todo o seu dia. De uns 6, 7 anos atrás, que quando eu namorava e uma quinta-feira ele resolveu sair com os amigos. Tinha me chamado pra ir, mas naquele dia eu tinha curso, então eu não podia ter saído. E no outro dia de manhã me ligaram no meu celular dizendo que ele tinha morrido. Então pra mim aquele momento foi um choque, porque estava comigo num dia e o outro já não estava mais. E depois disso eu fiquei muito abalado. Eu não conseguia fazer nada, não tinha mais sentido na vida. E eu tenho mais trauma ainda porque, assim como a moto matou ele, a moto também matou meu avô. E isso mexeu bastante porque ele é como um pai, né? Então, dois acidentes eu acho que a gente não aguenta muito. Fora que, no dia do meu aniversário, meu primo morreu baleado. Me afetou em várias formas. Me afetou em outros relacionamentos, em querer estar com alguém, em gostar de outra pessoa, de fazer amizade, com medo de que alguma coisa possa acontecer de novo. E temos outras ansiedades aí, né, que aparecem a partir de várias coisas, a partir normalmente de perdas, de lutos, né, de separações de modo geral, em todos os contextos, sejam separações de relacionamentos, ou sejam separações, ou sejam lutos por outras coisas, né? Às vezes questões materiais, algumas perdas, algumas situações, né, outras que vão acontecendo na vida das pessoas. Depois que essas tragédias aconteceram na minha vida, vamos dizer assim, eu perdi a esperança de tudo. De um dia ser feliz de novo. No meu serviço, eu já tive minhas crises no serviço. É porque eu já fui mandado embora. Por conta disso. Porque minha patroa também era racista. Então, meio que colaborou com minhas crises, com o jeito dela, que tem impulsionado a minha demissão. O próprio transtorno de ansiedade, no seu aspecto mais elevado, né, na sua intensidade maior, né, pode trazer, né, crises de pânico, né, e pode desenvolver quadros de pânico, até o transtorno do pânico. Né? Eu lembro que a gente tinha que subir dessa escada toda hora, então a minha respiração não é muito boa. Então eu comecei a ficar muito ansiosa, eu ficava nervosa, eu não conseguia conversar com a cliente, eu entrei em pânico no momento. Entrei em pânico, eu queria sair dali correndo, só que não tinha como. E minha falta de ar, por fim, eu desmaiei. E fui parar no hospital, eu fiquei 5 dias internada, tomando morfina, que era me deixar pronto, porque eu sentia muita dor no corpo. Só que ninguém sabia identificar de onde essa dor vinha. E depois disso, eu me mandei embora. Que, segundo a minha patroa, isso é frescura, isso é falta de comer, isso é... sabe? Pessoas que não entendem. Eu sinto umas dores fantasmas, que nem dizem. Falta de ar, eu sou nervosa, muito nervosa. Não tenho paciência com nada.
desanimada. Na verdade, eu acho que eu grito calada. Eu queria dizer que hoje a ajuda psicológica, a psicoterapia, né, ela é fundamental para as nossas vidas. Claro que para o transtorno de ansiedade, ok, seria de grandíssima ajuda, né, mas é muito importante que as pessoas possam estar buscando esse entendimento, essa compreensão, né, esse olhar um pouco para si mesmas através da psicoterapia, né, dessa ajuda psicológica, né, para que elas possam, né, ter uma vida de qualidade melhor, né, de equilíbrio maior, de entendimento consigo mesma, né, que seria, na verdade, né, a razão aí do nosso trabalho. Eu queria ser menos ansiosa, tanto no fator emocional, que me prejudica muito, e eu acabo descontando na comida, o que fez com que eu engordasse, tipo, desde quando eu entrei na faculdade, eu engordei uns 25 quilos para mais. Você começou quando você estava na faculdade, basicamente, assim? O aumento da ansiedade, sim, foi ao entrar na faculdade. Acho que tem toda essa cobrança, principalmente quando você está chegando perto da reta final, tem a cobrança tanto do meio acadêmico mesmo, de você próprio, da sua família, da sociedade que você vive. Então, isso acaba, de certa forma, trazendo uma carga super pesada para cima de você, que você não sabe como escapar. Por isso é essencial, né, procurar um psicólogo. Você não é obrigado a saber lidar com tudo sozinho. Busquem ajuda, mas não só ajuda quando essas crianças estiverem, né, diante dessas situações, né, já mais agravadas, né, ou com ansiedades muito mais agravadas, enfim, já numa condição mais patológica, mas que busquem ajuda, que busquem orientações, né, orientação psicológica, que busquem entender como é que isso tudo funciona, né, para que possam fazer intervenções dentro de casa, para que possam acompanhar seus filhos, para que possam dar mais autonomia, né, e trazer para essas crianças e para esses adolescentes uma condição mesmo de vida melhor, para que eles se sintam com uma autoestima mais elevada e que eles consigam também entender, perceber que esses pais compreendem um pouco o que eles estão sentindo. Eu acho que o que faltou foi alguém que não falasse nada. Que simplesmente sentasse do meu lado e ficasse comigo. Tipo, só sentasse do meu lado. Isso é bobagem, né? Para com isso, né? Você é muito mimada, né? Vamos fazer o que tem que fazer, né? E o que a gente está dizendo é exatamente isso. Eu acho que a mensagem é essa, para que os pais entendam, compreendam o que é isso, né? E saibam conversar com seus filhos, saibam ter esse diálogo, possam ter esse diálogo, ouvir o que essas crianças e esses adolescentes estão sentindo, né? Para que eles possam promover, né, essa melhoria, esse bem-estar. Só do adolescente sentir que está sendo compreendido, que está sendo entendido, está sendo escutado, né, já ajuda muitíssimo. Eu acho assim que o principal é procurar ajuda. Não é frescura, muita gente fala, isso é frescura, ansiedade é bobeira, depressão é bobeira, que é tudo uma coisa decorrente da outra. Gente, não é. É uma doença séria e que vem crescendo a cada ano. Então, que procurem ajuda, que não tenham medo de falar, não tenham medo de admitir, eu preciso de ajuda, cheguei num ponto que eu não aguento mais. E que elas não desistam de se cuidar, de se tratar, porque tem melhora, tem cura. Só basta procurar mesmo essa ajuda. O que eu precisei não foram palavras, era empatia. Ansiedade para mim seria uma angústia de um futuro incerto, que a gente não sabe o que vai acontecer, de medo de que não dê certo o que você planejou, ou algo que você espera. Seria isso, essa angústia que te causa, né? Que causa na gente dor, sofrimento, que causa perca de sono, perca de fome, ou aumento da fome, como é no meu caso. Então seria mesmo essa angústia que mexe com cada pessoa. Cacofonia. Cacofonia é quando você tem vários timbres, várias fontes de som diferentes, de pontos diferentes. É tipo uma orquestra desafinada, tocando todo mundo junto e no volume mais alto que consegue.